E aí, pessoal, beleza? Tô aqui de volta porque eu queria deixar aqui uma dica aqui bem rápida, né? Sobre um colega que estava me perguntando sobre componentes reutilizáveis. E aí, essa dica vai ficar não só para ele, né, mas para alguém também que esteja precisando, tá bom? No desenvolvimento ali front-end, utilizando o Vue.js, o Nuxt, tá bom? Então, vou voltar aqui, pessoal, vejam só. Eu tenho um projetinho aqui, tá? Já criado em Nuxt.js. E aí o que eu queria mostrar para ele, que era o que ele estava perguntando sobre passagem de dados de formulários, ali dos campos. Então eu quero falar aqui sobre a diretiva aqui, a propriedade vModel, tá? É uma propriedade que algumas pessoas não conhecem, fazem da forma antiga de passar dados, igual a gente fazia, não é? Componente de pai para filho ali, passando os dados via props e também de filho para pai via emit, né, que é evento customizado, tá? Mas o Nuxt ele já tem um novo recurso que é o vModel. É como se a gente passasse a diretiva vModel. vModel não, desculpa, ele tem um recurso chamado defineModel, tá? Esse defineModel ele serve mais ou menos, é como se a gente passasse a diretiva vModel via prop. É muito interessante isso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no projeto aqui mesmo, aqui na raiz, eu vou criar aqui a pasta de componentes. Aí, components, tá? E eu vou criar um componente aqui de teste, tá? Vai ser o teste.view. E aqui eu vou criar o corpo do componente Vue.js, tá? Eu tenho um snippet para isso, que é esse snippet aqui, tá? E criei aqui o corpo do nosso componente. Tudo bem? E aqui que eu vou fazer aqui? No Nuxt ele não precisa fazer os importes por padrão, mas eu gosto de fazer, tá? Então aqui do Vue, importando aqui do pacote do Vue, eu vou trazer o define model, tá bom? Que é o que eu falei. E aí eu vou criar aqui uma const. Por padrão, na documentação nós chamamos isso de model, né? Na documentação tem essa convenção de chamar de model. A gente coloca aqui o define model aqui, tá? Dessa forma. Tudo bem? E aí, por exemplo, posso criar aqui um input aqui text dessa forma, tá? Eu vou só apagar aqui esses atributos que eu não vou utilizar. Pronto, vou deixar assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a diretiva vModel aqui do Vue.js e vou passar aqui o nosso model. Dessa forma. Esse é o primeiro passo, tá? Importamos aqui a propriedade aqui define model, né, esse novo recurso. Aqui a gente define, né, a nossa variável aqui model, tá? E aqui nós vamos utilizar esse nosso define model, tudo bem? Dessa forma aqui, fazendo um vModel aqui para essa propriedade, certo? E aí a gente só precisa utilizar esse componente agora. Podemos utilizar aqui no app mesmo, tá? O nome do nosso componente é test, tudo bem? Dessa forma. E aí depois de utilizar o componente, a gente vem aqui e pode criar aqui uma propriedade, por exemplo, aqui, ó, username, tá? Vai receber aqui uma referência. E eu posso deixar vazio aqui, para ele não preencher por padrão. E agora aqui é que está a grande sacada. A gente vai passar esse username aqui como se fosse uma prop. Legal? Então a gente faz aqui o nosso vModel para o nosso username. Dessa forma aqui, ok? A gente vem aqui agora, vamos rodar aqui o projeto, npm run dev. Aí ele startou aqui na porta aqui 3000 pra gente. A gente pode vir aqui e colocar localhost aqui 3000. E vejam só, aqui está o nosso input. Só vai faltar uma coisa aqui, que é o seguinte, além de colocar aqui, eu tenho que colocar aqui um span também, para a gente conseguir ver o nome, que é aquele username ali, fazer aqui a interpolação do dado, ok? Então agora sim. Temos aqui, e vamos testar, vou colocar o meu nome aqui. Fernando, veja só que maravilha. Ele já começa a mostrar aqui, tá? Fernando Oliveira Lima, e ele já começa a mostrar aqui, estão vendo?
Então, isso aqui é muito útil, pessoal, muito útil quando a gente está trabalhando ali, por exemplo, com componentes reutilizáveis, que pode ser um formulário. E aí nos campos ali do nosso formulário, um input de name, ali, um input ali de idade e tudo mais, a gente pode utilizar essa propriedade, tá bom? Essa propriedade define model aqui, ó, para passar a diretiva vModel via props, beleza? E aí dessa forma fica muito mais fácil essa passagem de dados na hora de reutilizar o componente.